o personagem principal acrescentou que Pierre deveria fazer o mesmo. Pierre, preocupado, se perdeu em seus pensamentos. Ao ouvir algo, seus olhos se encheram de horror. Nesse momento, o personagem principal relatou sobre o semideus, olhando para Lucas, que congelou na porta. Pierre disse que adivinhou que ele também sabia da existência de um Demogogo. O protagonista olhava para o vazio. Olhando para uma janela próxima, Lucas revelou que o que domina não é apenas o homem, seres humanos, mas todos os mas povos todas do as mundo. Mentes do mundo. É um Deus falso que alterou as regras deste mundo. Com as mãos nos lados. Ele disse que ser guiado por ele, e mesmo ciente disso, era irracional. Observando a cidade à noite, ele declarou esta também a oportunidade da humanidade de nunca desistir. E tente mudar este mundo, derrotando-o com uma expressão séria. O personagem principal disse que era uma tarefa só para pessoas, virando-se para Pierre, quem estava sentado ao lado dele. Lucas disse que, se ele quiser fingir ser gênio toda a vida, então ele pode continuar vivendo como está. Além disso, o personagem principal observou que, se Pierre quer derrotar o semideus, então o objetivo dele é revelar o verdadeiro significado da magia. Com determinação no rosto. Lucas declarou preferir o segundo. Perguntando o que Pierre escolheria, o olhar de Pierre estava em dúvida. Colocando a mão na mesa, ele estava perdido em seus pensamentos. Risando, ele abriu os braços, olhando para Lucas na saída. Pierre disse que ele achava que um guia não sempre sou apenas um professor. Olhos vermelhos, de chorar. Ele tentou saber se Lucas estava falando sobre competindo com o oponente e trilhando seu próprio caminho. Voltando-se, o personagem principal inclinou a cabeça. Uma imagem do seu camarada, com quem esteve ao lado, apareceu em sua mente, cantando. Ele fechou os olhos, colocando a mão no ombro de Pierre. Lucas disse que sempre estaria um passo à frente, pedindo que ele não se preocupasse parado em um lugar. Pierre chamou o personagem principal, caminhando para a saída, virando a cabeça. Pierre declarou que, quando se reencontraram, ele estaria em frente a Lucas. Risando, o personagem principal notou que Pierre parecia ser seu amigo na entrada. Isabel colocou as mãos no rosto. Lágrimas amargas rolaram de seus olhos. O céu diurno da cidade estava coberto de nuvens lentamente. Lucas, com uma mochila nas costas, observava nuvens flutuantes. Com a mão ao lado, o protagonista declarou que hoje foi um ótimo dia para pegar a estrada. Observando Lucas, que virou a cabeça, Isabel perguntou se ele levaria seu balanço consigo, colocando as mãos nas costas. Ela parou, imóvel, com uma expressão séria. Os principais personagens que não tinha algo assim. Isabel disse achar isso muito decepcionante. Com um leve sorriso no rosto. Isabel tentou saber se Lucas a chamava. Balanço com a mão ao lado. O protagonista questionou se ela iria com ele. Sobre a academia. Isabel disse que foi à academia aprender a arte da magia. Estendendo a mão, ela observou que agora diante dela estava o maior mago da história. Indagando se alguém poderia se comparar a um professor como Lucas. Preocupe-se. O personagem principal percebeu que se arrependeria, caminhando ao lado dele. Isabel disse que não se repetiria. Olhando para o surpreso Lucas, ela notou que, mesmo que este caminho fosse difícil, ela estaria com ele até o fim. Risando, o personagem principal expirou. Depois disso, os rapazes se viraram e saíram.
uma sombra da janela caiu no chão. No momento em que alguém quis saber se Frei estava perto de Pierre, ao lado da mesa onde o homem estava sentado. Patrick disse que era assim, dizendo que eles tinham um relacionamento incomum, espalhando os braços em diversas direções. Pierre anunciou que seu convidado de honra era o personagem principal, observando que todos na sala de banquetes poderiam ouvir sobre isso, com seriedade no rosto. Mitchell tentou descobrir o que havia de tão importante. Patrick, surpreso, expressou seus pensamentos, que o senhor devia saber disso. Olhando para o atônito, Mitchell se perguntou por que precisava saber quem era seu irmão. Aproximando-se de Patrick, por sua vez, esclareceu que não era isso que queria dizer, prestando atenção ao assustado Patrick. Mitchell pediu que ele saísse. O senhor, apoiado em sua mesa, estava perdido em seus pensamentos. Olhando para um candelabro próximo, o senhor observou que, na sua opinião, surpreendeu que Pierre fosse amigo de Frei. Falando sobre o provérbio de que até um caracol consegue andar, perguntando qual truque ele usou. Deitado de costas, apoiado nas mãos. Mitchell tentou descobrir o que Rainés, pensando nisso, olhando pela janela. Rainés disse que não se interessava por isso. Estudando na mesma academia. Adicionando, não havia nada de estranho na proximidade deles. Tentando se levantar da cadeira, Mitchell notou que sabia que Hines diria isso. Risando, o senhor achou que não poderia para contar a seu pai, sugerindo que havia algo a ser usado. O olhar de Rainés caiu sobre o Lorde. Quem saiu do escritório? Ele abaixou a cabeça e se perdeu em seus pensamentos. Muitos raios de sol caíram em seu rosto, apanhando um sinal nas mãos. Isabel se perguntou o que era caminhando ao lado dela. O personagem principal disse ter recebido do Duque. O pastor acrescentou que, como uma qualificação para o exame de entrada. Ao círculo, aproximando o objeto do rosto. Isabel reportou sobre uma associação secreta criada para corrigir o mundo, observando que seria melhor entrar no círculo para saber mais sobre o semideus. Olhando para o cansado Lucas, ela disse nunca ter ouvido falar em demigode. Um grupo de pessoas surgiu em sua mente. Estavam em posturas de luta. Isabel acrescentou ainda que também não conhecia os 5 heróis. Que o protagonista fazia parte, revelando que ela sabia que eram pessoas maravilhosas. Quem tentava consertar o sistema deste mundo. Bella observou que o adversário deles era contra quem lutaram e perderam. Era um demigode. Um brilho misterioso emanou dos olhos de Lucas. Quem estava em sua antiga forma, Isabel disse que se não fosse pelo que o personagem principal lhe contou, ela teria pensado que era uma espécie de loucura. Teoria da conspiração com olhar de desespero. Lucas disse que o poder verdadeiramente terrível é o poder invisível. Olhando pela rua da cidade, onde um grande número de pessoas era visível. Os personagens principais, eles não afirmaram que pensar por si mesmos e planejaram um futuro, e só comem e bebem o que lhes dão. Colocando as mãos nos bolsos, Lucas chamou as pessoas, impulsionados por uma sensação de satisfação e realização. Felizes, eles nem percebem que estão sob controle. Adicionando que este é o atual estado da humanidade. Depois disso, olhando para a surpresa desabilitada, o personagem principal chamou-a. Aproximando-se dela, Lucas indagou quem havia perdido, lembrando que nunca havia perdido, adicionando que ele ganharia. Seus olhares caíram na torre à frente. Com um olhar atônito, Isabel disse que era a primeira vez que ela viu a torre mágica, lembrando que estava exercendo muita pressão, erguendo a cabeça em seus pensamentos.
O personagem principal disse que em 6 meses ele poderia entrar no círculo, desviando o olhar para a porta, diante dos quais os guardas estavam. Lucas continuou pensando assim até então. Ele treinaria aqui para estabilizar o rio de gelo e restaurar seu estado original. Havia um sorriso quase imperceptível em seu rosto. Fechando os olhos, o personagem principal disse que isso lembrou de tempos antigos. Uma imagem surgiu em sua mente, onde ele, quando criança, apontava para um documento. Com um sorriso no rosto, Lucas revelou que a Torre Mágica, lá é onde ele realmente se dedicou ao aprendizado de magia. Risando, o personagem principal parou em uma posição. De repente, ouviu alguém andando com um pé. Preocupem-se! Os rapazes viram as cabeças. Um grupo de desconhecidos surgiu diante deles. Algumas conversas podiam ser ouvidas entre os estranhos. Surpreso, Lucas supôs que os elfos sombrios estavam à frente deles. Virando-se para o personagem principal, Isabel se perguntou por que ele estava surpreso. Notando que elfos e anões são raças que viajam livremente entre pessoas surpresas. Lucas disse que, ao pensar bem, ele havia lido sobre isso na academia. Com um olhar de incredulidade, os elfos sombrios pararam em um instante. O personagem principal falou sobre a surpresa, que ele veja isso com os próprios olhos, adicionando que por 4.000 anos ele nem sequer conseguia imaginar isso, direcionando sua atenção aos elfos sombrios. Em seus pensamentos, Lucas observou que conseguiram grande unidade. Perguntando se todas as florestas do extremo norte eram suas casas. Voltando a cabeça, o elfo sombrio estava perdido em seus pensamentos. O rosto do protagonista estava cheio de choque. Pelo que seu olhar pousou nas costas dos elfos escuros. Havia muitas nuvens no céu diurno. Tomando uma postura de luta, o homem se preparou para atacar, formando uma esfera mágica no ar. O protagonista lançou um feitiço em voz alta, no território de um edifício desconhecido da história. Magos eram treinados de joelhos, concentrados. Isabel começou a formar uma nuvem de aura poderosa. Partículas da mesma aura estavam visíveis em seu rosto, enquanto tentava levantar-se. Ela pensou que ela já estava acostumada com a técnica de treinamento de combate. Ao ver algo, Isabel virou a cabeça. Seu olhar pousou no personagem principal, que agitava os braços ativamente, apenas conseguindo ficar de pé. Lucas sacudiu seus membros caoticamente. O rosto de Isabel estava encoberto, e na compreensão do que ela viu se aproximando. Isabel, a estranha, tentou descobrir se o personagem principal era seu amigo. Notando boatos na torre, o estranho disse que Lucas dança o dia todo e depois fica na biblioteca a noite toda. Olhando para o personagem principal, que continuava a dançar, ele divulgou boatos de que era estranho. Continuando a observar Lucas e seus pensamentos, Isabel observou que, à primeira vista, parecia estranho. Alertando seu olhar, continuando a pensar, ela relatou poder agora ler o fluxo de energia, estudando técnicas de luta, e vê-los com velocidade inimaginável. O personagem principal usou diversos tipos de ataques. Naquele momento, Isabel estava pensando nos golpes enormes que estavam ocultos, e os movimentos de Lucas concentrados. O personagem principal estava absorto em pensamentos. Isabel disse que Lucas faz isso com tanta rapidez, impossível captar o olho comum. Adicionando que, quando coloca seus braços e pernas no lugar, parece uma dança suave. Com uma expressão séria no rosto, ela pensava que isso era verdadeiramente um nível incrível de artes marciais. No momento, quando o estranho chamou essa dança de estranha, colapsou
no chão. O homem desconhecido gritou, estendendo a mão para frente. Com o rosto ensanguentado, ele declarou que havia, perto de seu rosto, um elfo sombrio. Quem assumiu uma postura de luta, dizendo que o elfo negro chamou as pessoas de fracas, aproximando-se, seu camarada considerou a observação rude. Para quem admitiu a derrota. Irritado, o camarada perguntou-se se essa era a verdadeira virtude de um guerreiro. Lianson falou de inclinar a cabeça. Lianson informou que não era assim. Depois, aproximando-se do desconhecido, ele estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Ao ouvir algo, Lianson ficou cauteloso. Seu olhar foi atraído para o personagem principal. Quem continuou seu treinamento, olhando fixamente, Lianson parou em um lugar. Olhando para as lâmpadas e avançando. Em seus pensamentos, Isabel indagava quem era. Adivinhando ser o elfo sombrio. Eles viram, na entrada da torre, adicionando que estava à frente do grupo. Voltando-se para Lucas em treinamento. Lianson tentou descobrir se era um mago de batalha. Surpreso, o personagem principal, ele era apenas um mago comum. Depois disso, Lianson questionou se era verdade. Olhando para o vazio, pensando na situação, ele não entendia se esses eram os movimentos de um homem comum, o mago em frente ao personagem principal. Ele o chamou de Homem Surpreso. O personagem principal pediu para ser chamado de Frey. Com uma expressão séria, o elfo negro anunciou que se chamava Lianson. Indicando-se com o dedo, Lianson pediu para o protagonista lutar com ele, pelo que o rosto de Lucas estava confuso. Com uma expressão confusa, Lianson disse que se referia à luta, indagando se expressou corretamente. Atrás de Liamson. O professor perguntou se ele queria dizer sparring. Lianson informou que era isso. Colocando a mão no peito, o elfo negro revelou que se chamava Camila, adicionando que ela aguardava a oportunidade. Frey virou-se para Isabel. Camila observou que isso também se aplica a ela. Apontando para Lianson, ela relatou que ele interrompeu o personagem principal do treinamento, pedindo desculpas e solicitando que ele esqueça o que disse. Camila também pediu para não prestar atenção em Lianson. Sobressaltado, Lucas ficou parado, sem entender o que a professora falava. Lianson tentou entender o que ela estava falando. Disse que só queria lutar com o personagem principal, caráter, como um verdadeiro guerreiro, porque seus movimentos são incomuns. Nesse instante, Camila disse que guerreiros não impuseram-se de maneira estranha. Voltando-se para Lucas, Isabel tentou entender o que eles estavam falando, adicionando que era a primeira vez que ela ouvira a linguagem Elvish. Voltando-se para os elfos escuros surpresos, o personagem principal disse que não se importava, com uma expressão séria no rosto. Lucas afirmou estar sempre disposto a lutar em qualquer batalha. Surpreso, Williamson perguntou se o personagem principal, o personagem, poderia falar Elvish. Lucas confirmou que era verdade, lembrando que não era Lianson sorrindo disse que quanto mais olhava, mais interessante achava. Quanto mais interessante ele achava, encolhendo os ombros e virando-se para Lianson, o personagem principal, os elfos estavam estudando a magia humana. Risando, Williamson disse que Lucas soava como eles. Olhando para os rapazes, surpreso, alguém na multidão perguntou-se se o duelo recomeçaria, perguntando-se se o elfo sombrio estava ali para intimidá-los. Nesse momento, um grupo de elfos escuros, com as mãos cruzadas. Estávamos esperando para lutar,
Em postura de combate, Williamson se preparou para atacar. Olhando nos pensamentos, o personagem principal disse que tais movimentos complexos são característicos apenas de elfos escuros, observando são semelhantes aos movimentos de um predador noturno. Com velocidade relâmpago, Lamps correram em direção a Lucas. Ao conseguir colocar as mãos na frente do rosto, o personagem principal bloqueou o golpe. Lianson, com os dentes cerrados, ficou surpreso. Lucas conseguiu bloquear o ataque. Depois disso, o elfo negro desferiu uma série de golpes. O personagem principal também conseguiu se defender. Preparando-se para atacar o personagem principal, anunciou a técnica de passo em silêncio da sombra, adicionando que a chave para este movimento é o pé. Próximo, Lianson esticou a perna e se preparou para atacar novamente. Colocando a mão para frente, o personagem principal bloqueou o ataque do elfo sombrio com a mão atrás das costas. Lucas entrou em batalha com um soco incrivelmente poderoso. O protagonista derrubou Lianson. Caindo de joelhos, o elfo decidiu recuar. Lucas, sorrindo, observou que os movimentos de Lianson o lembravam. Lembre-se de um animal selvagem sorrindo. O elfo sombrio achou a situação divertida. Cauteloso, o personagem principal congelou em uma posição com velocidade relâmpago, Lamps, e desencadeou uma série de greves, assistindo à luta com cara de surpresa. O homem disse que não acreditava no que via. Notando a velocidade incrível, estendendo a mão para frente. O elfo perguntou quem era o personagem principal. Um elfo perto disse que Lucas era... Os chutes eram iguais aos de Lianson. Saltando, o personagem principal se preparou para atacar. Lianson gritou e agiu rápido. Da colisão deles, um rugido foi ouvido ao ver o duelo feroz. Tendo pousado no chão, os rapazes tentaram recuperar o fôlego, observando o personagem principal em seus pensamentos. Camila notou suas palavras, que a massa muscular de seu corpo estava longe de ser como o de um guerreiro mágico, com uma expressão séria no rosto. Enquanto pensava, como Lucas resistiu às investidas de Lianson. Enfurecido, Williamson gritou alto. Ele tentou novamente atingir o corpo do personagem principal. Avançando as mãos, Lucas bloqueou seus golpes, um após o outro. Continuando sua observação, Camila pensou na incrível distribuição precisa de mana, observando que Lucas parecia ter apenas 20 anos. Sem entender quem era. Voltando-se para um irritado Lianson, Camila pediu que ele parasse, adicionando que essa luta era inútil. Com um sorriso, voltando-se para o personagem principal. Lianson disse que seus movimentos eram excelentes. Por sua vez, Lucas observou que os movimentos de Lianson também são bons. Tentando recuperar o fôlego, o personagem principal disse que se a luta tivesse ocorrido na rua, numa noite, ele não teria resistido assim. Olhando para Lianson, surpreso. Ele declarou que não achava que faria isso. Estava acostumado a lutar à mão pelada. Perguntando se ele estava certo, uma careta surgiu no rosto de Lianson. Depois, com as palavras de Lucas, ele riu forte, com um rosto satisfeito. Voltando-se para o personagem principal, tentou descobrir quanto tempo ficaria na torre. Tomando uma toalha de Misabel, quem se aproximou dele? Lucas disse que ficaria aqui cerca de 6 meses. Enrugando o punho, Lianson disse estar satisfeito com isso. Agarrando as mãos, vendo o personagem principal, Camila disse que ele demonstrou habilidade excelente. Ela não acreditava que ele fosse realmente uma pessoa
De repente, Camila olhou para os brincos, que estavam nas orelhas de Lucas. Cautelosa, ela congelou em uma posição. O personagem principal virou a cabeça. Tentou descobrir por que ela ficou em silêncio de repente, com uma expressão séria no rosto. Camila se perguntou sobre a terceira torre. Jogando as mãos para cima, o personagem principal revelou ter um elixir, que ele queria terminar, notando que ele havia escolhido um lugar, a literatura avançada mais adequada. Depois disso, Camila relatou, percebendo a razão pela qual Lucas ela sempre fica na biblioteca. À noite, assustado, o cara disse que o personagem principal estava conversando casualmente com o líder dos Elfos Sombrios. O estranho observou que ele achou que Lucas era apenas um comum, estranho dançarino pegando uma toalha. Os principais personagens sugere que é perda de tempo, dizendo que vasculhou todos os livros da biblioteca, mas não encontrou a informação que precisava. Voltando-se para Lucas, ao seu lado, Camila quis saber o que ele pensava sobre a leitura. Grimórios mágicos. Uma imagem de uma enorme biblioteca surgiu em sua mente. Camila revelou que os únicos livros da biblioteca são de terceiro ano. Adicionando o primeiro ano, apenas após o reconhecimento de Lucas, é possível visualizá-lo pelos 3 guardiões do terceiro andar, pelo teste de qualificação de leitura de livros mágicos. Abaixando a cabeça, o personagem tentou descobrir a data exata. Os testes aconteceriam. Uma risada apareceu no rosto de Camila. Muitos pássaros voavam em círculos em torno da torre, onde os rapazes estavam treinando. Camila disse que o teste será amanhã. Havia muitos magos na torre. Alevantando, o homem relatou boatos que afirmavam que Lucas, ao qual chamou de verme patético, lutou com o elfo das trevas em pé de igualdade. Ao perguntar se era verdade, o homem disse que pareceu-lhe que o personagem principal era um excêntrico comum, notando que ele se mostrou uma pessoa realmente estranha. Olhando para Lucas à frente, o homem fez uma pergunta a si mesmo. Se ele fosse um mago de batalha, qual seria o motivo? Por que ele deveria fazer este exame? Voltando a cabeça, Isabel e o personagem principal ouviram alguém chamando. A alegre Camila e Lianson surgiram diante deles, a quem Lucas perguntou se eles também estavam fazendo exames. Camila mostrou interesse, que se encontravam nos eventos que ocorreriam se o personagem principal participasse. Indicando Lianson, Camila disse que trouxe ele com ela, porque ela estava entediada sozinha. Lucas notou que Isabel, que ele chamou de criança, ela estava aqui pelo mesmo motivo, com um sorriso no rosto. Voltando-se para o personagem principal, Lianson pediu a Lucas que o encontrasse quando tudo acabasse. Depois disso, o personagem tentou saber se ele se referia a uma luta de espadas. De repente, as portas da entrada das torres se abriram. Um grupo de pessoas aguardava na entrada, incluindo Michael, com uma expressão séria. Camila disse isso. Estes eram os gerentes de andar desta torre. Chamando atenção para Mikkel caminhar, Camila pediu para lembrar dele, adicionando que ele era uma pessoa muito influente. Em frente à entrada, Michael perguntou se queriam perder tempo com algo desnecessário. Anunciar o início do primeiro exame, fazendo barulho, agora mesmo. Depois, ele pediu que os participantes criassem bolas de energia. Certo. Nuvens de aura se formaram nas mãos dos participantes. Um som misterioso emanou dessas mesmas massas, com uma expressão séria no rosto. Michael pedir aos participantes que se concentrem. Com os dentes cerrados, um dos magos apertou o punho, tentando concentrar a esfera. Com um sorriso, o estranho disse que era simples. O homem, virando-se para ele, observou que o primeiro exame
sugerindo que foi por isso que não era tão difícil com a mão no bolso. Michael elogiou os participantes pelo bom resultado. Depois disso, tirou uma espécie de contagem. Ele ficou parado, apertando A em sua mão. Ele disse que eles precisam Agora, torná-lo menor que ela para passar. A seguir, os participantes ficaram chocados com o que ouviram. A luz solar atravessava as janelas da torre, vendo as esferas criadas pelos participantes. Os gerentes de andar relataram a desclassificação dos quem não conseguiu resultados. Ele apertou os dentes. Um participante começou a se esforçar ao máximo. Aproximando-se, Michael anunciou sua desqualificação. Tentando recuperar o fôlego, o cara gritou que era impossível, indagando como a bola de energia poderia ser reduzida a um tamanho tão da concentrada Isabel. Uma esfera visível encolheu-se ao mesmo tamanho. Observando a esfera, Michael informou que Isabel estava partindo, caindo ao chão. Isabel disse que estava perto de ver algo. Michael parou, concentrado, na mão de Lianson, uma esfera que Michael chamou superior, com as mãos atrás das costas. Michael anunciou que os elfos das trevas não precisavam mais passar, adicionando ao exame. Ele permitiria que eles lessem grimórios mágicos. Michael virou a cabeça e ouviu um dos gerentes tentando descobrir do personagem principal o que ele estava fazendo, e a mão de Lucas. Fios tênues da esfera podiam ser vistos. Ao virar a cabeça, os gerentes de andar se perguntaram se o personagem principal se recusava a fazer o exame. Quando Michael, por sua vez, declarou que não conseguia acreditar. Surpreso, o gerente do chão virou-se para Michael e perguntou o que ele quis dizer, sugerindo que Lucas estava abstenendo-se, observando o personagem principal. Michael pediu ao participante do chão que não confiasse apenas na visão, convidando-o a sentir a mana, observando a mão de Lucas. Michael disse que a energia estava muito concentrada, que não era visível com surpresa no rosto. Michael fixou o personagem principal, chamando a atenção para os brincos de Lucas. Michael disse que ele não achou necessário fazer mais provas. Aproximando-se do personagem principal, ele tentou descobrir o nome. Depois disso, o personagem principal anunciou que ele é o terceiro filho da família Blake. Frey, sério, olhava para a tela. Michael disse que iria ler os grimórios mágicos, perguntando se podiam falar com ele. Por um tempo, Michael fixou o olhar na janela, através da qual os raios do sol se quebravam. Voltando a cabeça, Michael observou que Lucas tinha habilidades extraordinárias, perguntando como ele entrou na terceira torre. O personagem principal disse que o Duque Shepard o ajudou. Uma imagem de pastor surgiu na mente de Michelle. Depois disso, ele declarou que, neste caso, a história seria rápida, com as mãos atrás das costas. Acho que Lucas já alcançou pelo menos 5 estrelas. Por sua vez, o personagem principal não negou isso. Olhando para o vazio, pensativo, Lucas disse que alcançaria 7 estrelas em breve, adicionando que Michelle não precisava saber disso. Olhando pela janela, Michael tentou ver se Lucas sabia algo sobre o demigode. Cauteloso, o personagem principal que ele sabia um pouco sobre ele. Michael, sorrindo, estava perdido em seus pensamentos. A voz de Lucas soou pelas janelas da torre. Quem disse isso há pouco? Traços de um demigodo foram descobertos em Oceano. Ao perguntar se era verdade, Michelle observou que, exatamente, este é o sinal dos apóstolos. Uma imagem de um grupo de criaturas desconhecidas surgiram em sua mente. Seus corpos encobertos pela sombra. Michelle disse que foram escolhidos pelo próprio demigode.
usam seu poder divino, adicionando que se autodenominam apóstolos. Olhando para o protagonista atônito, Michael declarou que os demigods fanáticos já cercavam os apóstolos. No momento em que ficou surpreso com seus pensamentos, que o demigodo estava usando pessoas com uma expressão séria no rosto. Continuando a pensar, Lucas disse nunca ter ouvido falar disso, adicionando que há 4.000 anos nada parecido existia. Além disso, o personagem principal se perguntou o que exatamente Michael precisava dele. Continuando a olhar pela janela, Michael informou que Luciana estava sob a jurisdição de honra. Lucas, notando que honra é um nível de respeito. Michael disse que, resumindo, isto é o que chamam os líderes das torres na cidade. Destruídas pelo fogo, muitas ruínas de edifícios podiam ser vistas. Nicole disse que, a essa velocidade, algumas cidades evaporariam instantaneamente, dizendo devem investigar imediatamente. Squeezing a mão, Michael perguntou se o protagonista concordasse em acompanhá-lo. Em relação a isso, depois disso, Lucas concordou com o pedido. Com os olhos cansados, Michael refletia. O rosto do protagonista estava cheio de ansiedade e excitação, virando a cabeça. Michael disse que era uma missão perigosa, adicionando que poderia dar a Lucas tempo para pensar. Erguendo a cabeça, o personagem principal perguntou ser permitido fazer uma pergunta, perguntando por que ele depois disso. Michael pegou o punho da sua roupa. Um tipo de tatuagem é visível em seu braço. Em seus pensamentos, o personagem principal indagou se era relíquia de Íris. Horrorizado, Lucas supôs que Michael era do Círculo Anlet. Levantando a mão, Michael disse que, após o mestre do Círculo, Tromel foi morto pelo deus. Os oponentes ficaram ainda mais agressivos. Notando que o Círculo, então, forçado a agir mais secretamente, imaginando a imagem de elfos sombrios em sua mente. Michael diz que estavam na torre. Este foi o reforço dos dentes pretos que haviam pedido. Olhando para baixo, observou que não acreditava estar envelhecendo tão rápido. Adicionando que só os notou por acaso. Estendendo a mão, Michael falou sobre a fita nos brincos que Lucas usava, com um sorriso no rosto. Ele disse que notou por acaso, pegando o brinco na mão, o personagem pensou que nunca havia pensado nisso. Adicionando que esses brincos são surpreendentemente famosos, prestando atenção aos raios quebrados do sol. O personagem principal tentou descobrir ao avançarem. Por sua vez, Michael disse que achava que levaria uma semana para preparar. Olhando para o espaço, pensativo, Luke observou que, durante esse período, ele precisava estabilizar o rio gelado. Com uma expressão séria no rosto, Michael questionou por que o personagem principal precisava de grimóris. Desviando o olhar, o protagonista declarou que precisava preparar o elixir é o motivo pelo qual ele queria aprender alquimia. Do que ouviu? O rosto de Nichols estava surpreso. Da porta fechada ao quarto, a voz de Michael foi ouvida, que disse que neste caso será mais eficaz recorrer a ela por ajuda do que procurar um grimór adequado. Ao ouvir isso, Luke perguntou a quem ele se referia. Pelo que viu, o rosto do protagonista estava confuso. Abrindo, Adélia tentou descobrir o que ele queria. Ao pé da porta aberta, o protagonista disse que se chamava Frey, adicionando que Michael o direcionou a ela, observando o professor em seus pensamentos. Lucas disse que ela era conhecida como a professora gênio na instituição Academia West Road, lembrando que era a primeira vez que havia
riscando a cabeça. Adélia questionou se Mikkel estava falando sobre o personagem principal apoiado no braço da cadeira. Ela pediu a Lucas que se sentasse por um minuto. A expressão de o protagonista foi atraído pelo conteúdo das jarras. Estendendo a mão, Aélia pediu a Lucas que permitisse esclarecimentos, dizendo que estava muito ocupada, muito cansada e com pressão baixa. Depois disso, ela pediu ao personagem principal para poupá-la dos detalhes e transmitir a essência em 5 palavras. Olhando para Lucas, que virou a cabeça, Adelia perguntou qual era o negócio dele com as mãos cruzadas. O protagonista anunciou a criação do mana líquido. Erguendo a cabeça, Aélia observou que Lucas era pouco falante. Por sua vez, o personagem principal disse que fez em 5 palavras, ajustando seus óculos. Adelia percebeu que Lucas era um cara simpático, um cara arrogante, perguntando sobre o tipo de mana líquida que ele falava, colocando a garrafa pequena na mesa. O personagem principal pediu que ela olhasse por si mesma. Tomando em suas mãos, Adélia começou a estudar o conteúdo, gritando. Adélia pediu que Lucas esperasse, notando o enorme concentrado de mana, inclinando a cabeça. Lucas ouviu sobre Torqued ao lado de uma irritada Adélia. O protagonista declarou que o limite de palavras havia sido ultrapassado. Depois disso, Adélia pediu para conversar e não irritá-la. Uma imagem de um monstro terrível apareceu na cabeça de Lucas.